no iPhone também, né? É. Então ele vai cortar essa parte. Isso aí vai gravar também. Ali já tá tudo ok, né? Na questão do microfone já tá tudo. Fala aí só pra me ver aqui. Beleza! Fala aí, Valquíria. Oi, boa noite. Aumentou o grau da voz, Valquíria, ó. Testou aí, aumentou o grau da voz. Vamos lá, começar, né? Dá uns 10 segundos. Valquíria, eu peço desculpa pela demora, mas... Não se preocupe, não, é tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Desde então, muito obrigado. E começamos agora, pode ser, né? Fala, minhas águias, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Wairan Barros, né? De uma forma diferente hoje, galera. Realizando um sonho, né? Colocando um projeto hoje para tirar ele do papel, colocando ele na prática. E com uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado, sendo uma pessoa que vai dar um empurrão à minha pessoa para eu continuar com essa minha ideia, né? Daqui a pouco eu apresento ela a vocês, mas desde então, galera, o nosso podcast ele tem um nome de Visão Aguçada, né? Ele tem como um animal uma águia, como eu já falei aqui com a professora Valquíria aqui nos bastidores. Por que a águia? Porque a águia é um animal que ele vê de tudo, ele tá no topo. E a gente que tem uma visão aguçada, a gente deve estar no topo. Porque não tem nenhuma lei no mundo que proíba a gente de conquistar tudo que a gente quer. Então pega essa falinha aí pra você, às vezes que está com insegurança no seu sonho, que está com insegurança em alguma coisa. Não tem nenhuma lei que proíba você de conquistar o seu sonho. Por mais pequeno que ele seja, ou por mais extraordinário que ele seja. Conquiste o seu sonho. Pessoal, aqui do meu lado, eu tenho uma grande pessoa, né? A grande mãe, a grande filha, a grande amiga, a grande profissional, professora Valquíria Lopes, né? Que é formada em História, em Artes, em Pedagogia, em Psicanálise, em terapeuta, né? Terapeuta também, terapeuta ocupacional, Psicopedagogia, neuropsicopedagoga, né? Isso. Mestre em História e doutorado em Educação. Não teria como, Valquíria, decorar tudo isso sem esse papel aqui. Valquíria, é uma satisfação ter a Vossa Excelência aqui, né? Eu estava dizendo a Valquíria aqui, quando eu fui escolher o tema, inclusão educacional, não pensei em outra pessoa a não ser nela. Então, Valquíria, é uma satisfação imensa de eu ter a sua presença aqui, de você ter aceitado o convite e de você ser a pessoa magna que está abrindo o podcast, né? Eu não teria outra pessoa melhor para essa oportunidade. Valquíria, se apresente, muito boa noite. Boa noite, Wairan. E eu fico lisonjeada né, com todas as suas palavras. Professor Wairan, Professor Wairan. E é muito bom estar com você, muito bom ser... estou me sentindo honrada de ser a primeira convidada. Muito obrigada por essa confiança. Espero retribuir realmente. Com certeza vai retribuir com um currículo desse. Muito obrigada. O Wairan já me apresentou, então sobre currículo já não tem muito o que falar. Não, tem muita coisa aí. Mas é isso aí. Valquíria, ela é um conterrâneo aqui da nossa terra, Sim. nossa terra amada, Cubati. Valquíria conhece a minha história. Valquíria me conheceu como criança, né? Foi professora, né? Me conheceu como trabalhador, né? Como uma Sempre. pessoa trabalhadora que entregava compras na casa dela. Me conheceu como acadêmico Isso. e me conhece mais ainda hoje como profissional, Professor. né? Como Isso aí, professor. Muito obrigado, Valquíria. Você já tem um currículo extenso também, né? Uma Muito pessoa de uma obrigado. energia incrível, que está sempre inovando, buscando, e a alegria está sempre à frente, né? À frente. Com Você tem certeza. sido um desbravador em muitas coisas, e isso é muito bom. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Com o nosso tema magno do nosso podcast, inclusão educacional. E para abrir aqui o tema, né, inclusão educacional, eu trago a seguinte pergunta para a professora Valquíria, né? Valquíria, o que é inclusão educacional e por que ela é importante? A inclusão educacional eu vou falar sempre com palavras muito simples, né? Eu gosto mais do povão mesmo. É bom, é bom. Tudo direto. A inclusão educacional é você poder ter a criança, o aluno, a pessoa com deficiência, com transtorno,
presente na sala de aula, né? Presente na escola, mas não só presente, realmente vivenciando a educação, realmente aprendendo, crescendo, evoluindo. E é importante justamente por isso, porque quanto mais a criança, o aluno, independente de laudo, independente de transtorno, independente de deficiência, ele evolui, mais toda a população ganha, né? E aí a escola, ela tem esse papel. Ela tem esse papel e esse conhecimento, ou deve ter esse conhecimento para se adaptar e inovar. E trazer para o nosso aluno a possibilidade de que ele aprenda, de que ele evolua, de que ele se torne independente muitas vezes. Então, é imprescindível, é muito importante que a pessoa com deficiência, que a pessoa com algum transtorno, ela esteja não só presente na sala de aula, mas que ela faça parte realmente do sistema educacional, que ela realmente evolua, que aprenda, cada um dentro da sua dentro das suas, não limitações, mas das suas possibilidades. Da sua realidade. Da sua realidade. E nós, como professores, a gente é preparado, ou devemos ser, né, exato. preparados para que possamos encontrar métodos, metodologias que leve o conhecimento, ou que facilite que esse conhecimento seja absorvido por cada aluno, cada um da sua forma. Muito boa a pauta, muito boa a resposta, né, para a pergunta. Então a gente define que a criança ela tem que se sentir importante, ela tem que ser vista como as demais crianças. Qualquer criança com transtorno, em qualquer sem situação. transtorno, em qualquer situação, ela precisa se sentir e ela é importante. Ela é importante. Ela é importante demais. Porque se a criança está ali, ela é apenas uma parte daquilo ali, sem ser realmente envolvido, não vai gerar. Não vai gerar. Você vê, mesmo que a criança não tenha nenhum transtorno e ela está ali na sala de aula, se ela não se sentir importante, ela também não vai querer estar. Também não vai fluir. Professora Valquíria, não só acontece também com crianças, mas também com adolescentes, até com o público adulto também, né? Essa questão da gente também se sentir importante, porque a gente faz parte de uma sociedade. Na nossa família. Se Na a gente nossa não família. se Isso sentir aí. importante, a gente não vai se sentir bem na nossa própria Com família. certeza. Isso né? aí, até no âmbito do trabalho, em qualquer lugar que a gente for, né? Sim. É claro que a gente diz assim, importante e cada pequeno detalhe, sabe? Cada pequena coisa. O gesto, por exemplo, eu vou estar sempre remetendo à sala de aula, que é a minha prática. Então, você está na sala, você vê o aluno, você fala com ele, você pergunta como ele está, você dá um bom dia, você pergunta se conseguiu fazer a atividade, você se disponibiliza a facilitar e tal. É diferente de você só dizer o aluno está ali E pronto. Né? É diferente. Até porque hoje, Valquíria, como a gente bem comentava aqui antes da gente começar, a educação até 2019 ela foi uma. E depois de 2019, que é da questão do Covid, ela é outra. Sim, nós temos, em todos os ângulos, nós temos as pessoas que se descobriram estudando em casa e nós temos as pessoas que estacionaram no estudo em casa. E a gente teve de volta um público realmente problematizado com a questão do Covid. Mas não só os nossos alunos, nós também, professores, voltamos com muitos problemas. Com certeza. Né? Todos somos seres humanos. Somos seres humanos trabalhando com seres humanos. Então, dessa forma, a gente não tem como simplesmente dizer o aluno é de uma forma, nós somos de outro. Não, nesse sentido, não. O reflexo do Covid, ele veio para todos. Claro que, quando se fala de alfabetização, por exemplo, foi complicado demais, porque a criança estava em casa, o aluno estava em casa, as aulas eram online, então era mais complicado do que na sala de aula, né? Foi bem mais drástico para essa fase. No entanto, todos nós somos seres humanos e realmente tivemos um reflexo bem problemático. Não somos mais os mesmos professores, eles não são mais os mesmos alunos e a educação não é mais a mesma. Somos seres novos, seres atrás de adaptações. Ressignificados. Gostei da palavra. Por isso que é sempre bom trazer uma pessoa com um currículo grande, aí a palavra aí. Nós somos ressignificados, né? Nós estamos sempre sendo. Sempre sendo. A Valquíria que amanheceu hoje, que acordou, não é a mesma Valquíria que já está aqui à noite, né? Porque durante o dia houve tantas coisas que ou eu aprendi alguma coisa, ou eu senti algumas emoções, seja positiva ou negativa, que me modificaram. E nós estamos sempre nesse processo de modificação, de ressignificação. Show de bola, pessoal.
Nota 1000 para a professora Valquíria na primeira pergunta do nosso podcast. E dando continuidade aqui, professora Valquíria, eu com minha mente bem aguçada, eu planejei a seguinte pergunta para a senhora. Quais são os principais obstáculos da inclusão educacional? Fala aí para nós, por favor. São muitos, na verdade, ainda, né? A gente já tem muitas leis que abordam, a gente já tem muita formação para professores e tudo mais, mas ainda são muitas, né? Ainda temos muitos professores que não estão adaptados. Dentro da realidade, no caso. Dentro da realidade. Nós temos muitos professores, e estou falando a nível de Brasil, de mundo, não estou falando a nível de Cubati especificamente, estou falando a nível geral. Nós temos professores que ainda não estão adaptados, que ainda não tiveram oportunidade, possivelmente, de aprender mais sobre... Porque são tantos transtornos, são tantas diferenças, coisas, né? E aí, muitas vezes, temos os professores que ainda não estão adaptados. Temos também recursos insuficientes, nós temos escolas, o Brasil inteiro tem escolas que ainda não estão adaptadas à realidade atual. Principalmente na nossa realidade, que é a escola pública. Por mais que o profissional seja excelente, por mais que a equipe seja excelente, mas nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, nós não temos recursos suficientes, né, para lidar com isso. Temos uma infraestrutura geralmente inadequada, por exemplo, nós temos a questão do deficiente visual, né, que as escolas, em sua grande maioria, não é adaptada para uma deficiência como essa. Não se tem as nomenclaturas de salas, locais, o piso não tem aquele caminho que o deficiente visual sabe que pode seguir por ele. Então, tem as letrinhas, né, nas paredes, sim, tudo isso, né? O braille, né? O braille, né? O alfabeto braille. Material em braille, né? Não temos muita coisa. Nem às vezes a questão do material em si, mas é a captação para o profissional. Também, mas só temos como ter a capacitação se tivermos material. Né? Geralmente, claro que isso não vai limitar o profissional, ele Exato. tem como caminhar mesmo e fazer muita coisa. Mas, por exemplo, nós temos o braille. Nós não temos os livros em braille, pelo menos não por aqui na nossa realidade. Nós não temos livros, nós não temos material que o próprio professor possa aprender. Então, isso vai se tornar atualmente uma coisa muito pessoal. O professor que quer se adaptar, ele vai ter que pesquisar por si só, investir por si só, né? Porque ainda não é uma realidade nossa. Nós temos em Cubati, inclusive, aluno com deficiência visual e nós temos professora de apoio que está aí lutando, professora de AE também, que está aí lutando para aprender por si, montar o seu material. Mas essa é uma realidade geral, né? A questão do Libras, né? A criança ou adolescente que não escuta, a gente não tem isso com tanta facilidade. Mesmo que seja uma coisa que é lei, mesmo que seja uma coisa que já é falada há tantos e tantos anos, não chega para os municípios ainda esse material, né? Não chega ainda. Infelizmente é a realidade, né? É bem complicado. Currículos rígidos, nós temos muito problema porque o professor ele segue uma base curricular, né? A gente tem currículos rígidos, onde o professor precisa ministrar aquele conteúdo. Claro que temos as adaptações curriculares, mas nós temos muitas dificuldades nas equipes de como adaptar esse currículo. O que é que eu vou ensinar para aquele aluno? Porque o aluno vai começar a ter um conteúdo que não é o mesmo conteúdo que os demais, porque é uma adaptação curricular. E aí é muito trabalho. É muito complicado. É muito complicado. E show de bola aí, pessoal, para a nossa segunda pergunta. Nota 1000 para a professora Valquíria, né? E mais uma vez, minha mente fértil, professora Valquíria, eu fiz a seguinte pergunta, vou fazer a seguinte pergunta. Quais os benefícios da inclusão educacional para a sociedade como um todo? Além de você ver pessoas evoluindo, tendo independência física, financeira e tudo mais, né? Justamente essa, né? A gente tem uma questão da desigualdade, que ela é combatida a partir do momento que a pessoa com deficiência ela é incluída, ela se torna parte real do processo, né? Desenvolvimento econômico, porque essas pessoas vão poder ter autonomia e ir para a parte do mercado, né? Se tornar pessoas que trabalham e que ganham seu próprio sustento, né? Coesão social, melhoria de qualidade de vida, né? São tantas coisas, cidadania ativa.
principalmente essas partes de cidadania ativa. Você imaginar, por exemplo, que uma pessoa que tem uma deficiência, ela vai sendo trabalhada, ela vai evoluindo, ela vai se tornando independente, ela vai começando a atuar e tendo qualidade de vida. E ela se torna ativa e aí tudo muda. Todo o redor muda, né? É isso aí. Professora Valquíria, como a educação pode ser um instrumento de inclusão? De várias formas. É ótimo o mundo da educação. De várias formas, porque, por exemplo, a educação ela vai poder ser um processo de inclusão quando ela consegue que aquele aluno que traz algum transtorno ou alguma deficiência, ele se torne uma pessoa mais independente, seja a partir do momento que ele aprende a ler e escrever, que ele aprenda a se dirigir no espaço, que ele aprenda a se comportar num espaço. Nós temos deficiências que dificultam a vida do ser humano, até no sentar, no estar na sala, no se comunicar. E a gente precisa disso, a gente precisa desenvolver pequenos hábitos, muitas vezes o de pegar numa coisa, movimento de pinça, movimento de caminhar, né, de olhar, de estar num ambiente e saber conversar com alguém, ou de saber se portar em um ambiente, e tudo isso faz parte. Faz parte. E são pequenas coisas que no dia a dia parecem muito bobas, mas que quando você está nessa área, você percebe que fazem grande diferença. Eu costumo dizer que são nas pequenas coisas que estão as coisas mais importantes. Tão pequenas que um movimento de pinça, para você pegar um lápis, que pra gente é tão básico, não é tão básico assim para muitas pessoas. E aí precisa-se de ter muito trabalho, muita metodologia, muita paciência e insistência para que muitas pessoas desenvolvam esse movimento. Inclusão é um processo, Valquíria. Tudo é um processo. Tudo é um processo, né? É um processo delicado. Lento, né? E que necessita de preparação para isso. Muita preparação. Mas no final o resultado é ótimo. Quando pequenas coisas para a gente se tornam grandes vitórias, né? Às vezes, por exemplo, estou nesse trabalho aqui esse ano em Cubati, né? E nós temos professores de apoio que chega para mim e fala: Valquíria, eu consegui que fulano, um aluno, sentasse e conseguisse comer. E a gente leva isso assim para uma homenagem, uma explosão de alegria enorme, né? O pegar a colher e levar a boca sozinho, né? Sem ajuda. É importante. Muito. Ou então, você imagina que a gente fica super feliz, botando aquele monte de coraçãozinho no comentário, quando uma das nossas professoras de apoio, algumas especificamente, diz assim: hoje fulano conseguiu ficar na sala de aula quase a aula toda. É diferente. Né? São coisas muito pequenas para a maioria, mas que faz uma diferença muito grande para outras pessoas. Isso é importante. E quando você, Valquíria, tá do nada assim na rua, tá fazendo alguma coisa, fala da escola, que chega uma pessoa para você e diz: ó, fulaninho, ele é muito seu fã. Isso é pesado. Eu acho pesado. Eu não sinto... Quando alguém diz pra mim assim, esse tipo de coisa, cada pessoa reage de um jeito, né? Pra mim isso é muito pesado, porque eu tenho muito medo de que alguém diga assim: você é meu exemplo, porque eu nunca acho que exemplo, eu não gosto muito dessa ideia de ser exemplo. Mas quando você diz assim: olha, fulano mudou, fulano aprendeu, ou fulano tá melhor a vida dele por isso, porque você contribuiu com isso, aí é agradável. Aí é bom. É muito agradável, né? Eu não sei muito como reagir nesses momentos, mas é agradável, né? Eu fico feliz e eu fico feliz com isso, de poder ajudar, mas eu não fico envaidecida. Eu não consigo ficar envaidecida, porque a sensação que eu tenho é que por mais que eu faça, ainda é pouco, sabe? Por mais que eu apoie professores, por mais que eu oriente professores de apoio, por mais que eu oriente famílias, que eu tenho feito muito isso, por mais que a gente faça encaminhamentos para a saúde, consiga entender o que é que aquela criança tem, qual é o transtorno que ela tem, né? Porque é uma coisa para sempre. E que a gente prepare toda uma equipe para trabalhar com aquela criança, para que ela tenha menos problemas ou
diminua seus problemas na sua vida, é muito bom você trabalhar nisso, mas também é muito doloroso você saber que você não tem tanto poder, que você não pode, não está no seu poder muita coisa. Mas a gente faz a parte da gente, a gente vai fazendo o que nos cabe de forma excelente, né? E vai ajudando, e vai mudando, transformando, se dedicando. E de alguma forma, sendo exemplos não só pra gente, mas para vários outros profissionais. Isso é o importante, né? Eu acho isso aí. Professora, qual a importância da tecnologia para a inclusão educacional? A tecnologia está em tudo, né? Está em tudo hoje. Ela está envolvida, até criando os meninos, né? Porque aquele problema da de tela é complicado, né? A tecnologia está criando os filhos, então, de uma forma errada, e a criança fica bem problemática a partir da tela, mas vamos falar sobre a parte de inclusão. Olha, nós temos a tecnologia como pontes, né? Por exemplo, voltando à questão de falta de material. Falta material para muita coisa, as cidades ainda não, as escolas públicas ainda não estão preparadas para o público, mas quando você tem a tecnologia, tem muitos aplicativos que facilitam. Que dá para trabalhar, que né? dá para trabalhar, tanto a questão de braille, como a questão de... Libras, né? Tudo, né? Nós temos muito aplicativo que nos ensina como ir né? E temos, por exemplo, a tecnologia dos telefones, que a pessoa com deficiência visual tem todo os aplicativos que dizem quem está ligando, que eu tenho um conhecimento com algumas pessoas que utilizam o celular com muito mais prática do que eu, mesmo sem ter a visão, né? Então, tem telefones que são aplicativos que eles trazem tudo que é necessário para usar o aparelho de forma magnífica, mesmo sem visão. E aí tem também os aplicativos para Libras, e além de outras coisas. Basicamente, se a gente sair, por exemplo, dos aplicativos e for para uma coisa bem básica, a criança com deficiência visual, ela pode gravar uma aula, o professor pode utilizar a tecnologia como uma fonte de apoio educacional, já que a criança não está escrevendo, não está lendo o livro, né? Temos os áudios, books, é muita coisa, é muito vasto, né? Muito vasto, Muito vasto mesmo. Não para só em um lugar, né? Não para. E são tantos aplicativos, são tantas formas de utilizar a tecnologia ao favor desse processo que daria muita fala, na verdade. Muita fala, daria. Porque um tema muito vasto. Mas a senhora explicou, graças a Deus é muito vasto. Bem explicado aí. Porque assim, antes a gente tinha muitas limitações, muito mais, né? Passamos anos com crianças que ou que não escutavam, ou que não viam, que não enxergavam, sendo mais uma pessoa naquela sala e sair de lá sem nada, sala de aula, né? Agora a gente tem possibilidades, nos traz possibilidades através da tecnologia de melhorar isso. Ainda não temos grandes tecnologias implantadas no nosso município, por exemplo, mas já estamos visualizando isso, já estamos tentando fazer algumas coisas e uma pouca coisa já foi iniciada, pelo menos. E aí a gente aos poucos vai caminhando. E já é um grande passo, né? Para nós, sim, com certeza. Com certeza, é um grande passo. Você envolver, incluir e fazer com que o aluno saia satisfeito, já é importante. Aos pouquinhos a gente vai construindo e chega lá. Nós não temos mais como viver longe das coisas tecnológicas, né? Exato. Porque o nosso mundo hoje, ele é uma base tecnológica. Ele nos permite viver dentro da tecnologia. Sim. Seja de uma forma boa ou ruim, dentro da tecnologia. A gente vive da forma boa. É isso aí, galera. Professora, por gentileza, dê exemplos de algumas iniciativas de inclusão para profissionais não só da educação. Olha, a gente tem esses mesmos aplicativos que eu citei, por exemplo, que pode ser utilizado em hospitais, que podem ser utilizados em outros ambientes. Nós temos inclusões, por exemplo, de pessoas que conseguem evoluir a ponto de se desenvolver, a ponto de trabalhar em muitos outros ambientes, como comércio. Aqui em Cubati nós não temos muitos exemplos disso. Infelizmente, nós ainda estamos num caminho ainda inicial. Mas se você olhar para um nível maior, você tem
cidade vizinha, por exemplo, nós temos um rapaz que ele corre e ele tem deficiência visual. E ele já pronto, Pedra Lavrada, né? Eu tenho uma amiga muito querida, Carla, que ela é assistente social e ela faz um trabalho há anos nessa área incrível. O trabalho dela é maravilhoso, né? Não deixa... pelo contrário, ela tem uma percepção de observar coisas muito mais do que nós. Né? Eu não conheço pessoalmente uma pessoa, mas eu conheço o trabalho já de fama do trabalho de uma menina, uma moça que trabalha em Soledade, né? E ela tem... Ela é professora do AE em Soledade. Eu pretendo ter um contato com ela em breve para ver se faço uma ponte aqui para Cubati. E nós temos muitos exemplos perto de nós, sabe? Aqui de Cubati especificamente eu não tenho um conhecimento que nesse momento eu lembre de alguém que esteja atuando e que seja alguém com alguma deficiência. Mas ao redor de nós temos muitos. Muitos exemplos. Professora, qual é a sensação de trabalhar com a inclusão? Infelizmente, na maioria dos dias eu me sinto impotente. A sensação é de impotência. Por vários motivos. Porém, no meio de todo essa coisa, eu me sinto desafiada. E aí, quando você se sente desafiado, você tem dois caminhos. Ou você sente e chora ou você caminha. E aí eu prefiro caminhar. Né? E aí, o caminhar, para mim, ele faz com que eu muitas vezes ultrapasse a linha do que eu achava que eu poderia chegar. E aí isso faz com que eu me sinta, poxa, que bom, eu fui capaz, eu ultrapassei até o que eu achava que eu chegaria. Nós temos muitas coisas boas acontecendo, sabe? Muita coisa. Eu estou nesse trabalho em Cubati nesse momento, há pouco tempo, são só 3 meses, mas já vi coisas excepcionais. Já vi pessoas trabalhando, professoras de apoio, obrando milagres. Eu costumo dizer que são milagres, porque elas começaram com crianças, com alunos que eu achava que não ia conseguirmos quase nenhuma evolução. E em menos de 3 meses a gente já consegue detectar muita coisa, sabe? Então, eu me sinto impotente em muitos aspectos, porém eu me sinto muito feliz de poder presenciar, testemunhar esses trabalhos acontecendo. Porque esses trabalhos são vitoriosos, são muitas coisas interessantes que a gente vem colhendo, a gente vem juntando. A gente não tem como estar divulgando isso, porque é uma coisa que ultrapassaria a ética, mas a gente está registrando tudo isso, né? As meninas são incentivadas, as professoras... Nós não temos nenhum professor de apoio. Engraçado, nós não temos nenhum. E, inclusive, é um detalhe bem interessante que os meninos... As crianças com Down, por exemplo, elas têm uma facilidade maior de trabalhar bem com homens, né? E nós não temos pessoas masculinas trabalhando com a gente. Mas as meninas, as nossas professoras de apoio, elas têm feito trabalhos excepcionais. Assim, eu olho para elas e eu penso, poxa, as pessoas podiam estar vendo esse trabalho, porque tem sido coisas maravilhosas. E aí essas coisas me fazem sentir feliz. Tem dia que quando eu deito, eu penso assim, poxa vida, obrigada, Senhor, por eu ter podido presenciar isso, sabe? Mas tem dia que eu deito e penso, eu vou fazer o quê? Como eu vou ajudar essa professora de apoio, essa professora regular, porque são professoras do integral ou são professoras do regular, né? Como eu vou ajudar esses profissionais a poder trabalhar com esse aluno? E como eu vou ajudar esse aluno? Como eu vou trabalhar? Qual metodologia a gente pode aplicar? Então, tem dias que é difícil dormir. Mas é isso. Eu acho que o que a motiva a senhora é a força de vontade. De ajudar, né? De querer, de estar ali. Por mais que às vezes seja cansativo e por mais que às vezes seja dolorido, mas no final vai ter um resultado bom. Eu espero. Vai, com certeza. Com certeza eu vai ter. Com certeza. Sabe por quê, Valqueira, eu digo isso? Porque a gente sai do nada para alguma coisa, para estar fazendo. E quando você faz algo, você vai ter resultado, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, né? Um pé de coco, ele não dá coco. Você tem que aguar para ele dar coco. E né? ele não dá, você vai ter que tirar. Você vai ter que... Olha aí, tá vendo? Você vai ter que tirar. Uma vez eu cheguei em sala de aula, eu fiz, pessoal, sala de... Porque eu sou professor também de projeto de vida, né? Pessoal, uma vaca dá leite?
não dá leite. Não Você dá leite. tem que ter a atitude de tirar o leite. E saber tirar. E saber tirar. Então, Senão você vai espremer o peito e não exato, vai sair nada. exato, professora Valquíria. Então, quando a senhora diz, eu vou fazer o quê? É. Aí você, no outro dia, que Deus lhe abençoe a sua mente, você vai ter uma atitude de chegar e fazer o inesperado. Na maioria das vezes, as próprias professoras de apoio, ou as professoras regular, ou as professoras de integral, elas chegam com uma ideia e abrem o norte, sabe? Aí sim. Porque é um trabalho... E a família também, né? A família que diz, É olha, importante. meu filho, minha filha gosta disso, né? Quando é o autista, aí a gente sabe que aquele gosta disso, é o hiperfoco, então nos dá um caminho. Né? E basicamente vem de fora, vem da equipe, vem da família, muitas ideias, e a gente senta ou a gente vai trocando ideia, porque a internet serve muito para isso, né? A gente não precisa sentar para elaborar coisas, isso é muito bom, né? E aí a gente faz muitas articulações, nós temos grupos demais. Temos grupo no WhatsApp, temos grupo no Instagram, porque no Instagram é interessante você estar lá vendo, aí aparece um vídeo com algo que meio que responde aquilo que você estava procurando. Aí né? joga Você lá manda já. pro grupo, Mas já tem a grupo ideia. específico, É isso aí. E as professoras de apoio, eu Parabéns. vejo coisas lindas. Coisas É, lindas. Valquíria, quando você tem uma equipe boa, o trabalho flui. Não importa, pelo menos eu acho assim, novatos. Normal. Pessoas novatas, né? Algumas pessoas falam assim, porque eu estou com muita gente novata, né? A minha coordenação ela é composta quase que 100% De novatos. de novatos. Temos pouquíssimas pessoas que já eram professor de apoio ou que estavam na educação especial o ano passado. A grande maioria são novatos. E são novatos que não têm formação universitária. Né? Eles têm formação ou são do fundamental ou do médio. Ou do médio. Mas Ou eles estão não, ingressando ou, agora. ou eles não têm formação universitária. Algumas dessas pessoas entraram agora na universidade inspirados no trabalho que estão fazendo com as crianças. Né? Temos uma quantidade imensa de professores de apoio que ingressaram agora na universidade. Mas o que eu queria dizer é que são novatos. E o que diferencia um novato de uma pessoa que não seria boa para o trabalho? É a vontade. É a vontade. Tudo depende Sabe? da É a força de vontade. Você pode não saber de nada. Hoje é seu primeiro podcast. Isso aí. Hoje é seu primeiro podcast. Você quer fazer. Então você vai procurar qual a melhor forma de fazer. Se eu errei no meu primeiro, como é que eu vou fazer no meu segundo? E você vai procurando melhorar o que você quer fazer. Aperfeiçoando. Isso. Então, não é uma questão de... Algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, tua equipe é toda de novato, né? Eles não sabem fazer nada. Não é que eles não sabem fazer nada. Eles são novatos naquela situação. Porém, como eu falei, muitos já estão dando show, sabe? Show. Muitos já estão conseguindo avançar no processo com as crianças de uma forma incrível. Então, o que foi necessário para essas pessoas poderem ter esse sucesso? Buscar. Então, vai no YouTube, ver vídeo, ler sobre Força de isso. vontade. Troca ideia, conversa comigo, conversa com outras pessoas, vão buscar e estão fazendo uma coisa incrível. Então não importa se são novatos, o que importa é estão querendo fazer. Se está querendo, a coisa desenrola. A coisa tá desenrolando, tá fluindo. Tá fluindo. Professora, mas uma das minhas perguntas é a seguinte. Qual é o termo correto para se direcionar a uma pessoa que tem algum tipo de transtorno ou algum tipo de deficiência? Até porque isso é muito importante nos dias de hoje, né? Uhum. Porque às vezes uma pessoa que não está por dentro da lei ou por dentro do assunto, ele chega uma pessoa e faz uma fala errada, isso pode prejudicar o ambiente, a pessoa, até a própria pessoa, né, também? É muito simples. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Né? Pessoa com deficiência ou pessoa com transtorno. Não é uma pessoa portador. Portador. Porque Não é. o portador, por exemplo, você vê, por exemplo, alguém diz assim, fulano foi preso portando arma. Mas é diferente. Portando arma quer dizer, ele estava com a arma porque ele queria, tá? Então, portador de alguma coisa é aquele que pode pegar aquilo e vai deixar ali na hora que quiser. Já a pessoa com deficiência, ela não pode se livrar da deficiência. A deficiência está com ela. Então, é pessoa com deficiência, é pessoa com transtorno. Isso tanto para um cadeirante, um deficiente auditivo. Sim, pessoa visual. com deficiência. Pessoa com deficiência é o termo correto.
E as pessoas com tipo de transtorno, o TEA, o TDAH, Aí, o TOD... se você quiser chamar o nome do transtorno, tudo bem, mas é uma pessoa com um transtorno. Então, a gente usa muito com laudo porque na escola, falando tem laudo, né? Mas laudo de quê? Tem um transtorno. Então, pode ser o TEA, TOD, TDAH, e daí por diante, né? Se você souber dizer os termos, você pode dizer os termos. Mas a pessoa com deficiência é uma pessoa com transtorno. Bom, isso é muito importante, foi muito importante. Professora, agora, qual é o melhor momento que a inclusão educacional lhe proporcionou até agora? Está aqui. Pô, cara. Está aqui, porque eu estou realmente nesse trabalho há 3 meses. Então, é a primeira vez que eu sou chamada por conta da inclusão. Trabalho da inclusão. Da inclusão, né? Eu venho fazendo cursos há algum tempo, mas trabalhar realmente na área da inclusão é esse ano. Eu estou de fevereiro para cá. E de fevereiro para cá é a primeira vez que eu sou chamada para falar de inclusão. Coisa boa aí, tá vendo aí? A gente, ó, que bom, que bom. Então, eu fui convidada para um podcast esse ano, mas não era sobre inclusão, era sobre história. Sobre história. Né? Então, sobre inclusão, essa é a primeira vez. Que bom. Primeira vez no podcast, primeira vez. Inclusão, a primeira vez que tem inclusão aqui também. Eu me apresentei a minha formação ao pessoal. Para quem não me conhece, eu sou professor de Educação Física, licenciado, bacharelado. Sou professor de artes, sou recreador escolar, que eu acho que é a minha paixão. Eu uso um termo, Valquíria, que às vezes até a galera que é professor comigo, eles dão gargalhada. É onde a magia acontece, quando as crianças vão para a quadra. E não tem como eu não trabalhar com inclusão, com a recreação. E assim, Valquíria, em todos esses anos que eu trabalho, eu já tive muitos momentos, proporcionei muitos momentos maravilhosos e proporciono. Mas esse ano ele me tocou muito. Muito, 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 muito mesmo. A gente, na recreação, né, a gente não só faz a criança brincar, mas a gente estimula ela a trabalhar as capacidades físicas, motoras, cognitivas, e a questão da inclusão social, dela socializar com as outras. Isso é importante. Às vezes tem professores, algumas pessoas que dizem, fulano tem um laudo, fulano... Não, professora, é criança, manda pra mim, pode vir, viu? É tudo criança. Pra mim, né? No meu ver, né? Aí nós dá brincando, tal, sempre tem a questão das brincadeiras, a questão da fala. Aí tem um aluno, um X-aluno, que ele tem um transtorno do TEA, né? Transtorno do autista, né? Não é isso? Se eu estiver correto, não é isso? Eu sempre coloco menino contra menina, porque aí dá o gás, parece que é o ápice pra ele, sabe? Aí vai valer balinha e tal. Aí eu coloquei ele com ela. Aí ela corre muito, a menina. Aí ele fez, professor. Aí eu, diga, eu não vou conseguir. Aí quis começar a chorar, Aí eu, tenha calma. Não tinha como eu fazer esse podcast e não dar esse depoimento aqui, Valquíria, na sua frente. Eu fiz, calma. O que foi? Ela fez, ela é muito rápida. E essa criança, nas primeiras aulas, Valquíria, ela não fazia. E eu fui cativando aos poucos. Primeiro foi, venha tirar foto. Vamos participar? Você é meu professor comigo, ele é o professor. Até ele introduzir. Aí, se eu uso um termo, uma atividade errada, eu já bloqueio aquela criança para as minhas aulas. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, o que é que eu vou pensar? Eu sou bem criativo, graças a Deus. Não é um pabulano não, mas eu sou bem criativo. Aí eu vi que ele estava com uma camisa que tinha um raio na camisa. Aí eu fiz, cara, deixa eu dizer uma coisa que eu não disse a você. Ele diga, professor, diga, ele bem elétrico. Eu posso dar poder às pessoas. Não, você pode. Eu digo, eu vou lhe dar o poder do flash. Você sabe quem é flash? Ele chama flecha. Flecha é aquele que corre de guerra. Eu vou pegar o poder do flash e lhe dar. Aí eu pedi para os alunos, todo mundo ficar quieto e tal. Eu fiz, pessoal, vou passar o poder do flecha para um menino aqui, para um aluno. Aí fui falando, eu fiz, passei o poder. Tá sentindo o seu pé formigando? Aí ele, né, imagina. O mundo da imaginação, ele é fantástico. Professor, tô com o poder do flash. Eu digo, pronto, agora é a hora. Você vai enfrentar ela e vai ganhar dela. Aí eu dei uma seguradinha, obviamente, na menina, ela piteu.
O menino foi, veio e ganhou. Mas o importante não foi ele ganhar e nem ele concluir. O importante foi a fala dele depois. Professor, obrigado por acreditar em mim. Sabe, assim, dos momentos maravilhosos que eu já tive, mas assim, sabe quando você dá um clique e diz assim, pô, você tá aqui, seu lugar é esse, e você nasceu pra isso, tô no canto certo. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. Essa situação, ela é a que nos dá a entender se a gente escolheu a profissão certa, né? Tô no canto certo. Cada caminho que você dá, e você diz, poxa, eu me encontrei. Eu uso muito isso para as pessoas que eu oriento, né? Como é que você está se sentindo no trabalho? E claro que isso é importante. E algumas pessoas, elas se sentem completamente exaustas mentalmente, exaustas de todas as formas. Você diz, pronto, essa pessoa realmente ela está no canto errado. Porque estar cansado num trabalho é uma coisa, e você se sentir realmente exausto com tudo é outra, totalmente diferente. Outra, sabe? E às vezes você tá dando, é bom profissional, tá dando gás, mas você não tá no canto certo. E aí quando você não tá no canto certo, você sente que não tá no canto certo. E quando você sente assim, poxa, é isso que eu quero mesmo pra minha vida, o que eu tô fazendo é exatamente o que eu quero pra minha vida. Então você escolheu a profissão certa. E tá em você. Eu sou, para quem não conhece também, eu sou professor do ensino médio, né, educação física. E a gente sempre conversa, Valquíria, eu sempre tenho a metodologia do seguinte, do escutar, do falar e do motivar. Isso está dentro de mim, eu não mudo, isso vive dentro de mim. O quadro ele é muito importante, mas o se conectar com o aluno é mais ainda, fazer com que ele seja importante. E tem uma atividade dos alunos, professor, o senhor não cansa não? Porque a gente viu o senhor quase com um menino, com bem 100 meninos na quadra, que foi um dia de gincana que eles me viram com as crianças, o senhor carregando bola pra cima e pra baixo. Eu fiz, galera, vou falar um negócio pra vocês, eu não trabalho, Valquíria. Professor Wairan, ele não trabalha. Professor Wairan, ele faz o que ele ama. Professor Wairan, ele trabalhou quando ele era um entregador de compras. Não era o que ele amava. Não era o que eu amava, eu trabalhava. Eu trabalhava para eu me sustentar, para eu ver o que realmente é a vida, para eu pagar meus cursos, para eu me formar, para eu me capacitar e para me acreditar em mim e dizer, eu vou fazer o que eu amo. E hoje, olhando aqui na sua frente e para frente das pessoas que vão nos assistir, eu não trabalho, eu faço o que eu amo. Transformar o trabalho em algo gostoso, em algo para a vida, né? Para a sua vida. Até eu falo muito isso com as pessoas com quem eu convivo e com quem eu trabalho também. Se você pegar o seu trabalho e transformar ele em uma coisa ruim para você, vai ser muito ruim. Porque você vai ter que conviver todos os dias com algo que você não gosta, que você não está bem, que você odeia estar ali. Sair da cama para ir para aquilo é horrível, né? E aí, quando você encontra o que você gosta, você passa por sofrimentos, você passa por momentos horrorosos, mas aquilo não faz você querer realmente desistir. Não faz você se sentir assim, estando indo para o inferno, né? Os desafios são muitos, principalmente nós que estamos na área de educação. Né? Os desafios são enormes. A gente sabe que financeiramente não compensa. Não compensa por várias formas. Mesmo quando a gente tem um salário bom, quando a gente tem um salário bom no termo assim, entre os municípios, a gente sabe que aqui em Cubati é um dos municípios que paga melhor, né? E aí hoje, por exemplo, eu estou bem chateada com a questão de dinheiro, porque foi o último dia de declarar imposto de renda, né? E aí, quanto mais você trabalha, mais você paga, né? E aí você trabalha muito, tipo 3 turnos, como eu tenho trabalhado 3 turnos, aí você tanto paga o imposto de tudo que você recebe todo mês, tem os descontos, como no ano seguinte você tem que pagar uma bocanhada que o leão dá nas suas finanças, né? Então, financeiramente não compensa de verdade. Porém, é a sua vida, é a sua escolha. Eu gosto de trabalhar na educação. Eu gosto, eu amo. Eu estou há 24 anos. Eu amo a educação. E aí tem a educação me trouxe vários segmentos. Porque, por exemplo, eu era professora de adolescentes do ensino médio, depois eu vim para pré-adolescentes no ensino fundamental. Ano passado, além de estar
no ensino fundamental, porque eu sou efetiva em Pedra Lavrada e trabalho em Cumaru, né, que é distrito de Pedra Lavrada. Aqui em Cubatiba, ano passado, eu tive experiência de coordenar turmas do infantil. Do infantil não, do Fundamental 1, né? E aí agora eu estou nessa parte da educação especial, que aí pega toda, pega infantil, pega Fundamental 1, Fundamental 2. E tem sido situações muito diferentes. Ou seja, na minha vida de 24 anos de sala de aula, não existe rotina, não existe mesmice. Está sempre sendo modificado, sabe? Desse jeito. Sempre sendo modificado. Esse ano eu tenho trabalhado com a educação especial, tenho trabalhado coordenando a educação do campo e tenho trabalhado com a parte pedagógica junto com o Eudes na EJA. Na EJA. Né? Eudes está como coordenação de EJA e eu estou na coordenação, no apoio pedagógico com ele. Então, é sempre uma loucura os meus dias e essa loucura... Pois é. Incrível ele. E aí, nessa loucura toda, eu estou exausta em relação ao físico, mas não mentalmente. A minha vida tem dia que quando eu chego em casa eu não consigo quase andar no corpo doendo e tal. Mas assim, mentalmente eu tô cheia de ideias, de problemas para resolver. Eu sou desse jeito. E aí traz muitos ânimos também. Jeito. Cara, mas assim, Valquíria, eu pego essa sua fala aí, de você chegar em casa e tá exausto fisicamente. Isso acontece muito comigo, porque eu sou um cara que às vezes não, a maioria do tempo eu tô sempre no movimento. Mas assim, quando deita a cabeça no travesseiro, que você para pra pensar nisso, pô, valeu a pena. E vale a pena. E assim, Valquíria, vai parecer até uma brincadeira agora, mas é verdade o que acontece. Toda vez que eu vou dar aula, parece que é a minha primeira aula. Eu sempre estou indo com o coração em chamas, ardendo, para fazer aquele momento acontecer. Eu acredito, porque há muitos anos que eu ministro palestras e faço cerimoniais e tal. E toda vez que eu vou estar com uma nova plateia, eu fico bem tensa, bem nervosa. É constante isso. Mas isso também faz parte do nosso dia a dia. E quando você se entrega e você diz assim, não, eu quero viver, eu quero estar bem. Então, se eu quero estar bem, eu vou fazer com que todo o ambiente que eu esteja seja de alguma forma bom para mim. De alguma forma, porque você vai lidar com pessoas. E aí, lidando com pessoas, você vai ter todos os tipos de pessoas. As pessoas que são mais negativas, as pessoas que são mais positivas, as pessoas que mais reclamam, porque tem pessoas que parecem aquele desenho antigo que não é da sua época. E olha que eu curto, que desenho. Havia um desenho na minha época de infância, né? Porque hoje ainda é minha época, porque eu não morri. Havia um desenho que tinha uma hiena que ela dizia, oh céu, oh vida, tudo era reclamação, né? Tem gente que é assim. Já tem gente que é como você, é elétrico, né? O tempo inteiro e tal. Então, mas aí depende de você. O que é que eu quero da minha vida? Do mesmo jeito, por exemplo, quando a gente vai lidar com essas crianças. As crianças que têm transtorno, ou os alunos, mesmo que não seja criança, adolescente que tem deficiência. O que eu quero fazer de verdade? Qual é a minha função? Qual é o desafio? Nós temos alunos que não anda sozinho, não come sozinho, não consegue falar, né? Então são alunos que estão ali, aí a professora de apoio, que a gente conversa com a professora de apoio e a professora do regular e do integral o que nós podemos fazer? A criança, ela não come, tem como a gente ficar exercitando para que ela comece porque a ideia do trabalho nosso é proporcionar possibilidades de autonomia. Autonomia em coisas básicas, muitas vezes, de ir no banheiro. Para muitos é básico, isso. Mas, né? Autonomia como ir no banheiro, como tomar água, pedir, tô com sede, né, me dá água, ir lá no filtro, colocar água, ou qualquer coisa básica que tem a ver com o nosso corpo em relação à coordenação motora grossa, fina. Então, o que a gente pode fazer? Aí, além dessas coisas, aí vem a parte pedagógica, né? Porque nós temos muitas crianças que têm todas as partes de coordenação motora grossa e fina funcionando bem, perfeitamente, mas que não conseguiu ser alfabetizado por algum transtorno, por tal. E aí, como a gente pode lidar com esse aluno, né? Nossa ideia, nossa fonte principal é essa. O que fazer, como fazer e avaliar, tá dando certo, não tá dando, então vamos modificar a metodologia para ver se consegue dar certo. É isso aí, isso é importante. Pessoal,
como vocês puderam ver, né, e ouvir durante a entrevista, é um tema que é bastante vasto. Né? Se a gente fosse, acho que é assim, se a gente fosse começar a falar de inclusão, os momentos que a gente já teve, como a gente vai trabalhar, o que a gente pode fazer, cara, acho que a gente ia passar muito tempo aqui. Né? Mas eu acho que a pauta em si, as perguntas em si, tudo que foi ligado perfeitamente, tudo foi dito com muita clareza, né? Mas aí, professora, saindo um pouquinho agora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Qual é o conselho que a senhora manda para os jovens de hoje, para essa juventude? Agora eu vou sair um pouquinho da inclusão e eu vou motivar. Vamos motivar as pessoas do outro lado. Qual é o conselho hoje que a senhora dá aos jovens de hoje? Geralmente quem precisa mais de conselho são aqueles jovens que têm alguns problemas mais sérios. Isso, né? exato. E geralmente os jovens que têm alguns problemas mais sérios, eles têm problemas na base deles. Para esses jovens que precisam de algum conselho, eu diria o seguinte, a minha bola da vez. Pega aí. Existe um cara chamado Sartre. Sartre. Né? Sartre, filósofo? Ele diz o seguinte: não importa aquilo que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E eu pego aquilo que fazem ou fizeram comigo e transformo em mola mestra para que eu chegue onde eu quero chegar. Eu não pego os problemas que fizeram comigo, ou os traumas que criaram na minha vida, ou as deficiências que colocaram na minha vida, e vou dizer, eu não posso fazer nada por conta disso, porque isso. Não, eu pego todas essas coisas e transformo em possibilidades para que eu chegue onde eu quero chegar. Para tudo acontecer. Isso, não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com aquilo que fazem comigo, o que fizeram comigo. E aí é minha responsabilidade transformar a minha vida em algo melhor para mim. E uma outra coisa importante que eu acho é a questão de... A gente vê muitos jovens se tornando pessoas deprimidas por conta de opiniões, por conta de críticas, por conta do bullying e tal. E aí eu digo uma outra coisa, veneno só mata se você tomar. Se você olhar para o copo com veneno, você tocar no copo, ele não vai lhe matar. Mas se você beber, você vai morrer. Então, se a opinião ou a atitude dos outros for veneno para mim, eu não bebo. Eu não ingiro. Valquíria, pega nessa sua fala agora sobre a opinião. Uma vez foi uma pauta de uma aula minha. Professor, o senhor é bem animado, o senhor parece que não liga para a opinião dos outros. Eu, de maneira alguma. Professora Valquíria, não ligo. Porque, assim, é que eu falei para eles, as palavras têm poder. E quando uma pessoa tem uma opinião em cima de você, qualquer pessoa, ela lhe destrói. Eu peneiro. Peneira também. Foi o que a gente estava falando. Eu pego todas as coisas que as pessoas falam, porque, por exemplo, como nós temos trabalhos públicos, né? Nós trabalhamos com educação. Isso. Pegar nessa parte aí Não existe professor que não seja criticado. Não existe. Todo mundo né? Professor, todo mundo mas na nossa área que é educação, tem pitacos de todo lado, tem crítica de todo lado, tem crítica de pais, tem crítica de equipe, tem crítica de alunos, tem crítica da família, né? De todo mundo. Tem de todo mundo. Aí eu pego todas essas críticas e eu peneiro. Porque Cortella diz o seguinte, é muito bom você trabalhar com inimigos, porque você, com receio de que o inimigo lhe ferre de alguma forma, você faz todo um trabalho muito bem feito, que é para não deixar brecha que ninguém lhe cause, né? Nenhum problema. Então, críticas, elas também são interessantes. Elas também, não que elas vão me paralisar ou elas vão me deixar preocupadas a ponto de ficar muito encanada naquilo, não. Mas eu escuto porque eu apoio muito os meus alunos, eu sou professora de História, e os meus alunos sabem que tem uma frase que eu gosto muito, né, que é aquela, eu não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la, né? Então Voltaire, né? Voltaire falava isso, né? E aí, basicamente, a minha ideia mesmo que eu não concorde com o que a outra pessoa está falando, ela pode falar. E algumas coisas do que ela fala, claro que pode falar. E algumas das coisas que elas falam, pode ser que eu esteja achando que eu estou certa
E ao ouvir, às vezes eu digo, opa, peraí, talvez eu não esteja tão certo. Não vou fazer isso com tudo que é dito, mas eu vou fazer aquilo com algo, né? E eu gosto muito de trabalhar em equipe. Equipe é bom. E quando você trabalha em equipe, tem muitos tipos de opiniões, Com tem muitos certeza. tipos de coisa. Com e certeza. geralmente eu gosto muito de ouvir isso, porque às vezes você acha que está correto. E chega alguém e te mostra que o teu caminho não é aquele, que não está tão correto assim. E aí é bom você ouvir algumas críticas. Quando a crítica, você precisa ser ponderado, né? Ponderar. Mas não que a opinião dos outros vá realmente me moldar, porque se eu fosse realmente botar um patamar alto na opinião dos outros, eu não viveria mais. Exato. É o que eu disse para os meus alunos, é o seguinte, eu fiz, pessoal, é o seguinte, eu tenho essa ideologia sua também, Valquíria, mas eu respondi da seguinte forma. Então, aí eu peguei meu celular, eu fiz, pessoal, vocês estão vendo esse celular que está aqui? Aí eu peguei minha playlist, aí eu passei um montão de música, né? Eu sou bem seletivo com música, Valquíria, eu sou bem seletivo com música. Dentro daquele celular só tem música que eu gosto. Pô, às vezes eu tô escutando a música que eu disse que pra mim naquele momento era a melhor do mundo. Eu chego lá e digo, que Não música gostei. chata, puro. Aí me diga aí, se minha opinião às vezes pra mim não é válida, imagina dos outros. É assim que a gente tem que viver. Dessa forma. É interessante isso. É interessante. Não, meu pensamento é esse. É isso aí. Então, Valquíria, eu só tenho a agradecer pela pauta, pela conversa, pela pessoa que você é, né? Pelas pessoas que você espelha, né? Pelas pessoas que você motiva todos os dias, porque a caminhada, o trabalho, a missão, ela não é dada a qualquer pessoa, né? Eu costumo dizer às pessoas, aos meus alunos principalmente, que são do ensino médio, eu vou me reclamar da minha vida por quê? Eu não tenho tempo para reclamar da minha vida. Minha vida é muito boa para eu me reclamar dela. Minha vida é ótima. Se eu tenho um desafio, se está difícil, jovem, né, pessoas que estão escutando a gente, se está difícil, é porque você está no caminho certo. Valquíria, se o trabalho está difícil, está puxando da sua mente, parabéns, ele está certo, você está no lugar certo. Porque eu creio o seguinte, você, a senhora Valquíria, você foi treinada pela vida, você foi capacitada, você foi criada por uma mulher guerreira para essas situações. É por isso que você está onde está. É por isso que você espelha muitas pessoas. Estou me arrepiando. Às vezes, eu digo o seguinte, às vezes eu vou além da minha imaginação. Mas é isso aí, Valquíria. Se tá puxado, se tá pegado, se tá desafiador, tá certo. Tem duas coisas que você me fez lembrar, né? Uma das coisas é a minha mãe, muito ignorante, né? A Dona Chica. Dona Chica. Muito ignorante, mas ela tinha umas coisas muito interessantes. Né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Dona Chica, ela dizia... Quando eu era criança mesmo, ela dizia isso. Quem não pode com o pote, não pega na rodia, né? Não pega na rodia. E aí, a ideia é, quando você está... Por exemplo, eu estou numa coordenação, em 2 coordenações e uma pedagógica. Se você não tem coragem de passar pelas pedradas que uma liderança lhe dá, então você não pode nunca assumir um trabalho, seja ele menor ou maior, de coordenação, de gerenciamento de nada, né? Você vai estar sempre naqueles trabalhos ou naquelas coisas onde você vai estar obedecendo ordens. Porque quando você assume qualquer... Sala de aula, o professor está ali, ele é um líder. Ele é um líder da turma dele. Se ele não tiver coragem de levar pedradas, no sentido de problemas, de críticas, de desafios, ele não está no canto certo. Ele não devia ter pegado na rodia, né? Porque o pote está pesado demais. Tá pesado demais. E uma outra coisa que eu costumo muito falar para as professoras que eu trabalho com elas é o seguinte: se você está levando pedradas, significa dizer que você está fazendo um trabalho legal, porque a única árvore que leva pedrada é aquela que tem frutos. As pedradas são para tentar derrubar os frutos. Exato. Se a árvore não tiver fruto, não tem para que ela levar pedrada, né? Então eu acredito que isso é muito importante, você ter essa ideia de que as coisas vão se tornar desafiadoras, mas que você tem potencial, ou você pode acionar outras pessoas que lhe dão esse potencial. Trabalho em grupo também é isso, liderança também é isso. Eu não preciso saber de tudo, eu preciso saber que alguém da minha equipe sabe. E aí a pessoa pode fazer o trabalho junto comigo, pode me ensinar, pode me orientar. Nesses momentos a gente troca papéis.
Exato. Até porque, pegando essa sua fala, uma fala vai levando a outra e vai se construindo. Esse podcast que eu criei, esse momento, porque eu tenho o seguinte pensamento. O melhor conhecimento que um ser humano tem não é o que ele fica aqui para ele, não. É o que ele compartilha. Compartilhado. A própria ciência mostra que se você quiser aprender uma coisa, você aprende numa porcentagem escrevendo, vendo, estudando, mas se você quer aprender mais de 90% do que você aprende é você ensinando. As pessoas mais egoístas, elas dizem assim, não ensine o que você sabe. O que essas pessoas não sabem é que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então você aprende muito, muito mais. A menos que você queira parar. E se você parar no tempo, aí tudo bem. Se você tomar aquela atitude de eu sei e eu não vou aprender nada com a simples coisa, aí você para no tempo. Porque os nossos alunos, eles nos ensinam todo dia. Com certeza. De uma forma ou de outra. Seja numa atitude boa ou numa atitude negativa, você está sempre aprendendo com eles. Aprendendo como aplicar metodologia, aprendendo como falar, aprendendo como se proteger. Como se comportar, né? Como coordenar ou como tudo. Você se reorganizar. Né? Então você vai estar sempre aprendendo. Na hora que você parar de aprender, você perdeu o ânimo pela vida. Queria uma palavra que lhe define. Resiliência. Resiliência. Uma pessoa. Nossa, tem muitas. Mas tem uma que é fundamental para o seu crescimento como pessoa, como profissional, como mãe, com tudo que você é. Como eu te falei, tem muitas pessoas, mas a pessoa que mais me fez ser quem eu sou hoje chama-se Patrick Anderson. Patrick. Né? Então, meu filho, eu errei muito com meu filho, né? Eu fui mãe aos 17 e eu errei muito na criação, não pela idade, mas eu era realmente muito imatura. E meu filho, a ideia de eu tenho um filho e o que eu quero ser para ele, o que eu quero ser com ele, o que eu quero fazer com ele, me definiu em muitos aspectos. E agora eu sou ressignificada com os netos. Com os netos. Lara e Yuri, né, os dois, eles são duas crianças, uma já é pré-adolescente, né, Lara Elisa, e Yuri ainda é uma criança. E eu olho para eles, eu preciso me ressignificar para poder me conectar com eles. É outra geração, são outras cabeças, são outros e tudo. E eu sou muito feliz pela família. Eu tenho uma família pequena, a minha família é bem pequena mesmo, né? Mas eu sou muito feliz com a minha família. E aí eu estendo pra Nora, né, Riane, minha família, a base, né? Isso aí. Estão vendo aí? Pessoas importantes. Se vocês não sabiam, ficaram sabendo agora. Eu tenho a seguinte pensamento também. Aqui, nesse podcast, só vem águia. Só vem quem tem uma visão para frente, uma visão aguçada, uma visão diferente. E uma das águias que podem vir, se ele estiver nos assistindo, é Patrick. Porque assim, olha, a gente pode se inspirar em tantas pessoas, mas, por exemplo, eu fui mãe muito cedo. E aí, às vezes a gente não olha para casa, mas o que nos molda é aquilo que está perto. Exato, sabe? É o motivo. O motivo de você quer isso porque você quer, às vezes, sair de casa, ou você quer isso porque você quer melhorar a sua casa, ou você, sabe, a motivação, ela tem que estar perto. Tem que estar perto. Não adianta, pelo menos pra mim não serve, eu tenho uma motivação muito longe de mim. Mas é claro que se você disser assim, Valquíria, profissionalmente, eu teria muitas pessoas pra citar, sabe? Sei. Muitas pessoas. Tem pessoas magníficas na minha vida, que passaram e que estão na minha vida. Mas realmente o que me moldou como pessoa, e aí a partir de pessoa, porque eu sou um profissional, mas antes de ser profissional eu sou uma pessoa. Você é um ser humano. Eu sou um ser humano. E aí o primeiro passo foi realmente Patrick. Né? E Patrick me deu as duas crianças que estão me fazendo querer me ressignificar. E além do que posso imaginar. É isso aí, Sérgio. Tá com moral com sua mãe, hein? Parabéns, meu irmão. Parabéns. É isso aí, pessoal. A gente encerra esse, pra mim, esse magnífico podcast de hoje com a seguinte frase, com o seguinte pensamento desse ser humano aqui. Se você
já enfrentou vários infernos, não é qualquer demônio que pode lhe derrubar ou lhe atormentar. Fica a dica, você pode fazer grandes coisas, só basta você acreditar em você. Sem mais, até o próximo. E se liga aí que você pode ser a nossa próxima águia que pode estar aqui. Valquíria, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada a todos. E boa sorte. Bom desempenho com o seu podcast. Muito obrigado, Espero que Valquíria. tenha me trazido sorte. Tá, vai trazer com certeza, com certeza. Muito obrigada. Foi uma honra para mim. Valquíria. Muito Obrigado, verdade. irmão. Sério mesmo. Eu peço desculpa se eu passei em algum momento a fala Não. ou fui além. Tá tudo bem. Mas o tranquilo. importante é a gente também conhecer quem é a pessoa que a gente entrevista e com que o povo possa ver o ser humano brilhante que você é, a pessoa brilhante que você é. E a história, as pessoas que fizeram essa pessoa chegar até aqui. Né? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Valquíria. Sério mesmo. A gente só tem a agradecer. Né? E Muito obrigado mesmo. eu acho que eu tenho que pelo menos dizer, mandar um tchau para algumas pessoas. Fica à vontade. Eu quero agradecer a toda a equipe com quem eu trabalho, né? Tanto na área da educação em Cubati, como também na educação de Pedra Lavrada. E quero agradecer de coração a minha família por essa existência maravilhosa que essa importância para mim. E também a família Gadelha, citando o Beto. É isso aí. Valeu, galera. Obrigadão. É isso aí, Valquíria. Pausa ali. Valquíria, muito obrigado. Sério Eu que mesmo. agradeço. Satisfação imensa, viu? Olha aí, peguei seu conselho. Seja você. Seja você. Deu certo.